Olá, eu sou Graziela Rioga, médica, clínica geral e pneumologista, ou seja, uma médica do pulmão. E esse aqui é o Pneumo Saúde. Você sabe o que faz um pneumologista? Em que área que ela atua e como que a gente pode te ajudar? Então, esse vídeo de hoje é para poder falar para vocês o que a gente faz, tirar algumas dúvidas e mostrar para vocês como que a gente pode ajudar vocês a respirar melhor, tá bom? Mas antes eu queria que você clicasse aqui no sininho para poder ter as notificações do canal e se inscrever para poder esse vídeo poder chegar em outras pessoas, beleza? Bom, primeiro, o que é um médico do pulmão? Aquele que trata só pneumonias? Não, as doenças pulmonares vão muito mais além do que isso. As mais famosas que vocês conhecem são asma, tabagismo, DPOC. Muita gente sabe o que é DPOC porque é doença pulmonar obstrutiva crônica muito relacionada ao tabaco. Mas existem muitas outras áreas de atuação da pneumologia. Bom, começando pelas pneumonias. Existem pneumonias causadas por micro-organismos diferentes, ou seja, micro-organismos são vírus, bactérias, até fungos que podem causar machucados pulmonares, causando pneumonia, que seria uma inflamação localizada no pulmão. Existem pneumonias virais, a mais famosa que a gente viu agora recente foi o Covid, que é um vírus, causadas por vírus de influenza, também são muito comuns e agora estão em voga depois da pandemia. As pneumonias causadas por bactérias, que são as mesmas bactérias que podem dar doenças em outras localizações, na garganta, às vezes na pele, são os mesmos micro-organismos, os germes, que podem dar isso. Existem pneumonias causadas por mofo, por alergia grave, por outras patologias, sabe? Então, por fungo. Então, é uma grande área de atuação do pneumologista. Os clínicos gerais também atuam, principalmente nas pneumonias bacterianas e virais, mas existem outras pneumonias mais específicas que quem trata diretamente são os pneumologistas, pneumonia eosinofílica, lipoídica e algumas outras. Depois das pneumonias, a grande doença mais famosa do nosso ramo é a asma, que é uma inflamação de toda a parte pulmonar. As vias aéreas, elas são compostas pelo nariz, que vai desde o nariz até o pulmão. A gente tem um cano aqui que passa atrás do nariz, ligando o nariz, boca e pulmão, que chama traqueia. E isso tudo, a pele do nariz, a pele da garganta, a pele da traqueia e a pele do pulmão são as vias respiratórias, as vias aéreas. E a asma é uma doença onde a pele do pulmão que está mais inflamada. Então, a asma também é uma doença super conhecida. O DPOC é uma inflamação que vai ficar para a vida toda do paciente que fumou muito tempo ou que teve contato muito tempo com fumaça de fogão a lenha ou alguns outros tipos de fumaça que podem dar uma irritação no pulmão, provocando como se fosse uma alergia. Não é bem uma alergia, mas é uma irritação e uma inflamação persistente no pulmão, provocando a doença. Depois disso, o tabagismo, super importante. A gente também atua tanto na prevenção quanto no tratamento de cessar o tabagismo. Então, existem algumas alternativas. O tabagismo é o vício mais difícil de parar no mundo. Então, a gente usa medicamento, a gente usa adesivos, a gente usa goma de mascar e principalmente um apoio psicológico. Isso a gente tem que ser atuante rotineiramente na vida do tabagista que quer parar de fumar. As doenças do sono. Eu tô olhando pra cá porque eu notei quase tudo que eu quero falar. As doenças do sono, super importantes. Insônia, sintomas de ronco, apneia do sono, também são tratadas por pneumologistas. Algumas doenças raras, tipo hipertensão pulmonar, fibrose cística, bronquiectasias, também são tratadas por pneumologistas. A hipertensão pulmonar, muitas vezes, a gente tem o auxílio dos cardiologistas. Em alguns casos, mas a maior parte dos casos de hipertensão pulmonar não tem alteração cardíaca, mas é menor.
Então, são os pneumologistas que conduzem. A fibrose cística é uma doença genética que geralmente é diagnosticada na infância, mas a gente tem adultos também que são diagnosticados com fibrose cística em fases mais tardias. Bronquiectasias, que são como se fosse umas sequelas ou de vírus ou de bactéria, que muitas vezes o paciente pegou na infância, teve sarampo, varicela, e teve como se fosse uma cicatriz dentro do pulmão que pode acumular catarro lá dentro e provocar pneumonias. As bronquiectasias são algumas dessas doenças que a gente trata também. A tuberculose, super importante. A atuação do pneumologista é fundamental. Os infectologistas e os pneumologistas trabalham em conjunto, mesmo na tuberculose mais comum, porque existem vários tipos de tuberculose diferentes. Existem alguns outros fungos que são muito prevalentes no Brasil, que chama paracoccidioidomicose, histoplasmose, aspergilose e alguns outros. Existem doenças pulmonares graves relacionadas a quem tem artrite reumatoide, quem tem esclerodermia, síndrome de Sjögren, lúpus é muito mais raro da doença pulmonar, mas pode acontecer também. Fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é um estigma, assim, e quem atua de frente mesmo é o pneumologista. Existem casos de fibrose pulmonar que são familiares, existem casos de fibrose pulmonar que não tem uma justificativa específica, geralmente é do paciente. Algumas doenças relacionadas ao trabalho, silicose, asma que piora durante o trabalho, e principalmente para pacientes para pessoas que trabalham em mina, que trabalharam com pedra-sabão, lapidação de algumas outras metais pesados, isso tudo. Pacientes com doenças neuromusculares e que precisam de auxílio nos aparelhos de CPAP, BIPAP e alguns outros aparelhos mais específicos para doentes com patologias neuromusculares, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, às vezes um trauma raquimedular, que a gente costuma ver depois de acidentes automobilísticos ou alguns esportes radicais. Esses pacientes eles têm uma fraqueza da parede muscular aqui e precisam de ajuda de um pneumologista para acompanhar. A gente atua no CTI. É bom você ter um pneumologista, principalmente por causa do aparelho de ventilação mecânica, que também ficou muito em voga agora no Covid, que é aquele respirador, né? A gente atua muito de frente em equipe com os fisioterapeutas. O fisioterapeuta é nosso braço direito nesse sentido. O que a gente também pode fazer? Transporte de pacientes graves, pneumopatas. Isso um clínico também pode fazer, mas às vezes a gente já tem que atuar. Visitas domiciliares de pacientes, principalmente os pacientes que têm doença pulmonar avançada, que a gente fala, muitos que têm DPOC, já usam oxigênio há muito tempo, têm dificuldade de mobilidade, outros que têm doenças neuromusculares, que não conseguem ter mobilidade específica para ir e voltar na consulta, a gente faz do visita domiciliar. E os exames complementares, então o exame do sopro, que é a espirometria, é a gente também que faz, a gente que lauda. A gente tem auxílio de alguns colegas fisioterapeutas ou técnicos de enfermagem para fazer isso, mas muitas vezes a gente também que faz. Existem testes de exercício cardiopulmonar, tanto cardiologistas quanto médicos do esporte, quanto pneumologistas também são atuantes nessa área. É um exame super específico, super detalhado, detalhista, então ajuda muito a gente a realmente verificar patologias pulmonares, e até cardíacas relacionadas. Alguns outros exames, pletismografia, DLCO, alguém aqui já pode ter ouvido falar, mas isso também é importante. Radiografia e tomografia de tórax, a gente tem que estar afiado, porque muitas vezes a gente não tem o laudo do radiologista na hora, às vezes o laudo não está tão completo igual a gente gostaria. Então, são exames que a gente tem que saber assim, na ponta da língua também para poder ajudar nosso paciente. E a gente também pode atuar como professor. Pode dar aula, pode dar orientação, grupos de tabagismo, grupos para controle da asma. Então, eu criei o canal para poder auxiliar vocês a entender o que um pneumologista pode fazer. Quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo. Eu vou começar a criar vídeos toda quinta-feira. Então, eu queria saber de imediato, queria que vocês colocassem aqui nos comentários, eu vou colocar 3 opções dos próximos vídeos. A primeira é asma.
A segunda é tabagismo e a outra é sobre doenças do sono. E queria que a que for mais comentada aqui embaixo eu vou falar. Mas vocês também podem mandar sugestões de vídeo que vocês queiram falar, que vocês queiram que eu fale mais um pouco. E é isso, assim, no geral, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, escrevam aqui nos comentários para eu poder ajudar vocês. Se inscrevam no canal, eu peço mais uma vez para esse vídeo chegar a outras pessoas e a gente poder ajudar outras pessoas também. Ok? Muito obrigada. Eu sou Grazi Rioga, médica do pulmão, e esse é o Opinião Saúde. Até mais.